Bom dia, amigos de João Batista. Bom dia a vocês que estão aqui conosco para ouvir mais um pouquinho da nossa incrível doutrina, a gente aprender mais um pouco, né? Refletir mais um pouco sobre os ensinamentos de Deus, sobre as palavras de Kardec, sobre todas as vivências que Jesus nos deixou. Então, nós vamos começar o nosso pequeno encontro fazendo uma pequena oração, pedindo que os espíritos amigos nos acompanhem nesse encontro, nos intuindo, nos fazendo refletir, nos preparando para as verdades divinas. Que tenhamos a mente e o coração abertos para os novos aprendizados e que consigamos melhorar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos relacionamentos, visando o nosso caminho rumo à evolução. Que João Batista e todos os espíritos amigos estejam presentes e nos abençoem. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer hoje uma continuação de um assunto que eu até já comecei a falar com vocês, que é sobre as penas futuras do livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, na primeira parte. Para começar, a gente vai só dar uma lembradinha, né? Penas futuras. A pena futura é o que você vai colher pelo que você plantou. É simples assim. É simples mesmo, né? Você tem as suas ações, você faz as suas relações, sua vida, né, de encarnado, e a pena futura é o que você vai ver no futuro, o que você fez, né? É muito básico, muito simples mesmo. Eu gosto demais desse assunto, porque eu acho que quando você entende que você vai colher somente o que você plantou, eu acho que fica mais fácil a gente entender as coisas. A justiça divina. Isso é justiça divina, não é? Então, quando a gente para pensar, nossa, mas eu sou tão baixinha e gordinha, aquela lá tem um corpo perfeito. Nossa, mas eu sou míope, eu uso óculos e o outro não precisa. Nossa, mas o outro é rico e eu sou pobre. Nossa, mas ele é assim, eu sou assado. Nossa, ele passa por tanta coisa, graças a Deus eu não passo. Sim. Isso é justiça divina. A gente só vai passar nesse mundo o que a gente precisa, o que a gente merece, o que a gente cavou, o que a gente procurou. Isso é muito importante a gente saber. Quando você sabe que você não está sofrendo pelo que o outro fez, você está sofrendo pelo que você fez, ou que você está tendo uma vida plena, uma vida que você gosta, que você tem felicidade, tem serenidade, você tem uma situação estável financeira, que você pode ajudar os outros, isso é consequência de quem você é consequência do que você fez anteriormente. Não é? Deus não sorteia, né? Quem vai ser bom, quem vai ser ruim, não. Nós construímos nós mesmos. E essa construção, nós sofremos as consequências, sejam elas boas ou ruins, né? Por isso que eu gosto muito de falar desse tema. Primeiro que é um capítulo bem extenso, bem explicadinho, bem detalhado, né? E eu comecei a falar, nós paramos, na época que eu conversei, nós paramos em determinado item. Eu vou dar uma continuidade hoje, porque eu acho que é um tema fantástico para a gente refletir, né? Até porque por todo esse momento de pandemia que nós ainda estamos passando, que a gente acha que melhora e piora, e convivendo, né, de outra forma social, convivendo de outra forma com a família, com os cuidados mais apurados de higiene, né, um pouco mais de medo da convivência com o outro, medo no sentido de contágio mesmo, né? Nós também estamos vivendo esse momento que nós precisamos dele para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, a nossa maturação espiritual. Então a gente vai falar um pouquinho, já sabemos que são as penas futuras, mas cada caso é um caso, isso sempre é claro, né? E que como cada caso é um caso, a gente precisa
ter muito cuidado com o que a gente vai fazer da nossa vida, né? Então, esses itens que a gente vai colocar aqui, eles vão nos ajudar um pouco a pensar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Na página 91, o sétimo item, o sexto item, ele fala assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer. Olha só, desculpe eu pigarro. Você vai sofrer não só pelo mal que você praticou, mas pelo bem que você deixou de fazer. Porque se você pode fazer o bem, você tem todas as situações na sua vida que que permitem que você seja uma pessoa boa, que ajude o outro da forma que for necessário, né? Com uma audição atenta, com dinheiro, com cesta básica, com abraço, com carinho, com encaminhamento, com atendimento voluntário, o que quer que seja. Se você não faz, já é uma imperfeição. E se é imperfeição, você vai pagar por ela. Pagar por ela parece uma coisa horrível de falar. Não. Você vai sofrer as consequências do que você fez. Então, se você não fez podendo, é uma omissão grave. Então, tanto aqui como aqui um fala, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer. Se você tem condição de fazer o bem e você não faz, por que não? Vamos acordar para a vida, né? Vamos ajudar o próximo. Vamos ser pessoas melhores, mais evoluídas. Perceber que um depende do outro. O mundo é um círculo de mãos dadas, né? A gente tem que saber, a gente tem que entender que o bem é a base da nossa vida. O bem ao próximo, o bem a nós mesmos, né? Então, esse é um detalhe, o item sexto, ele fala isso. Então, não é só pelo que você fez, é pelo que você não fez também, né? E aí, quando a gente desencarna, a gente começa a pensar por que aconteceu isso comigo? Aí você vai conseguir ver toda a sua vida passada, né? A recente, pelo menos a última, e você vai questionar, aí você vai fazer a revisão, é tipo revisão da prova, né? E eu errei esse, puxa, eu devia ter colocado isso. Nossa, que falta de atenção. Puxa, eu não botei o pingo no i. E como isso faz falta quando a gente desencarna e avalia. E nós avaliamos, nós nos autoavaliamos, e nós somos avaliados pela nossa obra, né? Pelo conjunto da obra. Então a gente vai começar a perceber como é importante os mínimos atos que nós fazemos, refletindo, procurando fazer o bem legitimamente. Não é fazer o bem porque eu quero ir para o reino dos céus, né? Porque tudo Deus vê. Todo o nosso sentimento, a nossa emanação, o nosso pensamento é visto pelo mundo espiritual. Então não adianta eu vou dar uma esmola para o mendigo para guardar meu espaço no céu. A gente tem que sentir, a gente tem que entender, a gente tem que tomar consciência de como é importante um ajudar o outro, como a humanidade depende um do outro, e fazer o nosso papel da maneira mais simples, equilibrada e legítima possível, né? O sétimo item nos diz assim: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Olha, se eu fiz um mal, independente de qual seja o nível, né? Se eu fiz um mal, é que nem aquela questão de quanto mais você sabe, mais te será cobrado. A sua consciência vai lhe cobrar. Se você fez um mal, independente de qual tenha sido o mal, e você tem a consciência dele, né? Você não precisa nem estar desencarnado. Você fez o mal
E na vida de encarnado, você conseguiu a sua evolução, você abriu a sua mente, você recebeu os ensinamentos da bondade, da fraternidade, você crê, e aí você começa a avaliar o que você fez. Isso acontece muito, graças a Deus, né? Nós ainda estamos aqui, temos tempo de nos melhorarmos. Então, quando você passa por essa conscientização, mesmo que você esteja encarnado ainda, e você fixa naquilo, eu tenho que melhorar, eu não vou fazer aquilo de novo, eu vou respeitar o meu irmão, seja qual for, né, o mal que você fez, quando você fixa e você entende a importância de você agir de maneira correta, você mais rápido vai se recuperar, mais rápido você vai achar chances, você vai achar meios de se regenerar, se retificar em relação ao que você fez. Então, quanto mais, como ele fala aqui, olha, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências, quais são as consequências? Tá? Nessa vida, pode ser nessa vida, pode ser em vida futura, a gente sabe que dependendo da situação, a gente ainda recebe nesta vida mesmo as consequências do que a gente fez. Então, se a gente está colhendo o que plantou sempre, e você fez cometeu um erro, você cometeu um deslize, mas você sabe que você não fez bem, você sabe que você pode melhorar, você pode voltar a sua atenção para se melhorar naquilo, para se desculpar, para reverter o quadro que você criou, dependendo do que aconteceu. Então, sempre temos oportunidade de melhorar. Não é só você viver na Terra, encarnado, e quando desencarnar que você vai avaliar. Não, claro que não. O nosso dia a dia nos permite avaliações constantes, percepções constantes do que a gente está recebendo, do que a gente está enviando. Basta estar atento, como ele fala aqui, desviar sua atenção para isso, né? Eu acho que foi Santo Agostinho, eu sou meio ruim de gravar, que no final do dia ele aconselhava a gente a fazer uma avaliação completa das nossas ações. Eu consegui superar isso, eu me equilibrei aqui, eu fiz o bem aqui eu errei, aqui eu barrei, caiu a minha vigilância, eu não fiz bem, eu tenho que melhorar nisso, para que, ao final do dia, você tenha uma noção do quanto você foi para frente, do quanto você precisa melhorar, em que focar, né? Então, por exemplo, eu atendo ao público e eu estou impaciente ao extremo, hoje eu não tratei bem as pessoas que eu atendi. Então, isso eu tenho que melhorar. Então, eu tenho que me policiar no dia a dia, diuturnamente, eu tenho que me policiar para atender bem as pessoas, se é o meu trabalho, se é a minha obrigação, minimamente. Mas quanto mais você se sente bem, quanto mais você percebe que as pessoas merecem respeito e você vem com aquilo de dentro de você, o tratar bem já vai fazer parte de você, olha quanto crescimento nós tivemos aí, não é? Então, o importante da nossa vida é a gente ter a paz de saber que estamos fazendo sempre o melhor. Estarmos vigiando a atenção, o foco no que a gente faz. Porque se a gente tem o foco no que a gente faz, a gente vai fazer melhor, a gente vai fazer bem. Desde que você queira isso, desde que você tenha consciência de que é isso que você quer para a sua vida, né? Viu como é que é? É simples, né? O oitavo. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, né? Como eu até tinha falado anteriormente, não existe uma ação, um pensamento secreto. A espiritualidade sabe de tudo. Então, se eu estou tentando progredir, né? Estou progredindo, estou estudando, eu estou me questionando, eu estou me controlando, eu estou evitando
me aborrecer, eu estou lendo o Evangelho, eu estou ouvindo as palavras de Jesus, eu estou estudando a doutrina, mas nós somos humanos. Isso tudo é considerado, isso tudo está na nossa conta, né? Nossa conta espiritual, nos créditos. Mas eu posso ter uma ação má, eu posso cair em tentação, e aí esse débito também vai ser computado. Com certeza. Tudo que nós fazemos, tudo é percebido, é visto e é anotado pela espiritualidade. Então tem aquele balanço no final. Eu tenho mais crédito ou mais débito? Né? Eu posso usufruir de uma vida futura, de encarnado, com menos provações, para ajudar mais ao outro. Eu ainda tenho muito que reparar nessa vida. Daí vem todas as diferenças que a gente vê de vida, de reações, de seres humanos, né? Porque cada um é cada um. Então, ao mesmo tempo que o que eu estou fazendo está sendo computado, está acontecendo para todos. Então, mesmo como ele fala aqui, o mais perverso, se ele tiver uma ação boa, isso vai ser anotado também, porque já é um progresso para ele, não é não? Ele é uma pessoa perversa, ele não está situado no bem. Mas nós não somos assim. O nosso destino é a angelitude, o nosso destino é a perfeição, é o amor total, né? É estarmos em uníssono com Deus, com a vida espiritual. Então, de alguma forma eu tenho que começar. Se eu me desviei, se eu não me apropriei bem dos conhecimentos, né, das experiências que eu tive, se eu decidi caminhar no rumo da maldade, da perversidade, da crueldade, eu vou pagar por isso tudo. Então, em algum momento que eu desperte por alguma forma, né, que nós não somos em essência maus, e sai de mim uma ação boa, é claro que essa ação vai ser computada. Ela vai ter uma importância muito grande, porque já é alguma coisa forando de dentro da gente, né? Então, em nenhum momento, qualquer coisa que nós façamos vai deixar de ser computado. Qualquer coisa que eu faça para o bem ou para o mal. E quando a gente vai na nossa prestação de contas espiritual, né? Quando a gente desencarna, que a gente vai fazer uma reflexão do que nós fizemos, você vai corrigir, fazer a revisão da prova, né? É que você vai ver no que você falhou. Olha, poxa, mas essa ação aqui que eu achei que foi tão simples nessa minha mudança, como abriu meus caminhos, como eu fiquei uma pessoa mais tolerante, mais amorosa, mais empática, né? Que a empatia é fundamental para a gente fazer o bem, a gente conseguir entender o outro, a gente conseguir entender o bem que o outro faz. Quando a gente faz o bem que faz uma boa, como é que eu vou dizer, uma boa comunicação, um bom relacionamento, né? Um relacionamento amoroso. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que entender basicamente que nós precisamos estar no bem. Mudar as nossas vibrações, as nossas tendências, nos conhecer, eu falo muito isso. Se você não se conhece, você não vai conseguir mudar absolutamente nada. Você tem que saber suas fraquezas, sim, aonde você erra mais, aonde você cai mais, né? E aí você tentar melhorar. Porque cada passinho que a gente dá para frente é um grande passo rumo à evolução. O nosso caminho, gente, é longo, longo demais. Nós estamos nele. Nós já começamos a caminhar, né? A estrada é longa, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não sai do caminho. Então, se a gente já está caminhando, se vocês já estão escutando os estudos, estão lendo alguma coisa, assim como eu, né, que eu tenho lido, tenho estudado e tenho refletido, tenho me autoavaliado para ver aonde eu caio mais, né? Aonde eu preciso melhorar. A gente vai progredir. Isso é progresso, isso é evolução espiritual. E a gente precisa estar atento a quem nós somos, né? Para que essas penas futuras sejam suavizadas,
para quando você chegar lá, você ouvir, não, você melhorou bastante, né? Você conseguiu progredir em vários aspectos, temos que melhorar isso que ninguém é perfeito, né? A gente não vai fazer uma encarnação perfeita, mas a gente vai fazer uma encarnação de sucesso, uma encarnação de progresso. E é isso que a gente tem que ver, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo. Eu esqueci de botar o óculos, eu não enxergo nada. Bom, na verdade, desculpa, gente, que eu fui ver a questão do tempo. E, na verdade, o que nós precisamos é estarmos em equilíbrio com nós mesmos. Quando eu falo em equilíbrio, no sentido de eu errei, eu fiz uma besteirinha, não fiquei feliz comigo, mas eu não vou me desequilibrar por isso. Eu vou sim pedir forças, equilíbrio ao mundo espiritual, ao meu protetor espiritual, e que eu consiga da próxima vez obter sucesso. É assim que a gente faz. É que nem receita de bolo, né? Quer dizer, não é que nem, eu estou dando um exemplo que eu passei por isso. Até eu acertar justamente como eu queria o bolo, eu fiz umas 3 vezes, até ele sair como eu queria. Não desisti, não me aborreci, comemos o bolo como ele ficou, mas a gente vai progredir. A gente vai chegar no bolo perfeito. Então é isso que a gente tem que ter em vista. A nossa vida aqui, ela é o aprendizado, ela é a escola que a gente precisa. E quando a gente chegar lá no mundo espiritual, eu possa dizer com toda a tranquilidade, eu fiz o meu melhor, né? Eu falhei em algumas coisas, mas eu tentei. Bom, então já que a gente já viu que, independente se você é mais perverso ou mais bom, boníssimo, amoroso, qualquer ação, qualquer sentimento é computado, é válido. Bom, agora vamos ver o outro item das penas futuras. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser pago. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Por quê? Todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Olha só, gente, aqui tem algumas informações, né? Como nós já falamos anteriormente, toda falta, todo mal é uma dívida contraída, assim como todo bem é computado. Aqui está se fixando no mal que a gente faz. A gente contrai uma dívida, tá? Essa dívida, ela pode ser paga na mesma encarnação ou numa encarnação futura. E se você tem uma conta com mais débito do que crédito, você provavelmente vai precisar do que mais uma vida encarnado para resolver esses problemas. É o que está acontecendo conosco. Quantas e quantas vezes estamos reencarnando para resolver nossos débitos, para nos aprimorarmos, e ainda estamos longe disso, né? Algumas pessoas podem estar melhores, outras podem estar bem piores. Mas o que ele está querendo dizer aqui são duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Todo mal gera uma dívida. Ponto. Toda dívida vai ser paga. Ponto. Agora, a dívida pode ser paga ainda nessa encarnação ou será paga na próxima. Isso vai depender. Vai depender da vida que você tem, da dívida que você adquiriu, do mal que você fez, né? Do quanto você prejudicou alguém ou alguém. Isso vai depender do programa da sua vida, nesse momento, nessa encarnação, que às vezes não permite que você consiga resolver, né? Que não dê tempo, ou que não tenha uma estrutura para isso. Então, são coisas que a gente tem que pensar muito nas consequências. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Um filho, um pai que não foi presente, que não foi carinhoso, que não cumpriu suas obrigações, que não foi um pai como deveria ser, como ele havia prometido na sua programação espiritual, que ele precisava resgatar essa função amorosa, orientar o seu filho. Ele não fez. Ele fez o mal, ele contraiu uma dívida.
Essa dívida pode ser paga ainda nessa vida? Pode, de repente. Ele fica doente, ele fica sozinho, o filho abandona ele, o filho não dá o acompanhamento, a atenção que ele precisa, ele fica num asilo, ele fica num hospital, abandonado. Pode ser nessa vida ainda, e pode ser numa vida futura, em que ele renasça como filho desse filho, e sinta na sua própria pele as consequências desse ato. Desse ato, ato não, né? Dessa vida, né? Falha, desse débito grande que ele adquiriu. Então a gente às vezes fica mais difícil quando a gente vai responder em outra vida, porque a gente esquece. Então fica aquele negócio, coitado, é tão bom, por que ele sofre tanto, né? Ele está pagando o que ele fez. Que bom que ele é bom, que bom que nessa vida ele está conseguindo se segurar, está conseguindo se melhorar, mas ele fez alguma coisa para estar passando por isso, né? Quando a gente entende isso, comigo, né, quando eu consegui conhecer a doutrina, parece que o mundo entrou no foco, né? Então aquela angústia que as pessoas sentem, eu senti um pouco, da injustiça, eu não entendo por que ele é rico, ele é pobre, por que ele ri, o outro chora. É simples, a cada um segundo suas obras. As penas futuras falam exatamente sobre isso. Então isso nos dá conforto, isso nos dá leveza no viver. Se você sabe que o que você está fazendo aqui vai a seu favor ou contra você, você tem que parar e pensar, então eu quero melhorar. Eu só quero coisas a meu favor. E aí você vai se modificando. Para isso você tem que entender. Você tem que saber direitinho, né, o equilíbrio, todo o merecimento, toda a ordem da justiça divina, né? E aqui se faz, aí tem um ditado popular que eu também ouvia muito, minha avó falava muito, né? Aqui se faz, aqui se paga. Aí quando eu comecei a estudar, né, a doutrina, eu comecei a pensar, não, aqui se faz, aqui se paga, depende. Não, mas o sentido aqui na Terra, aqui nesse planeta de provas e expiações, você faz, você paga, né? Às vezes a gente até não entende os caminhos como você paga, mas você paga. Você vai debitar, você vai acabar com esse débito de alguma forma. Alguns débitos, gente, são tão pesados, são tão grandes, são tão difíceis, que a pessoa encarna unicamente para ele, para consertar, para resgatar, passar por provações que o eximam daquela culpa, né? Então, outros não, outros você vem com algumas coisinhas a resolver. Aí você vai dando, né? Conseguir, e vai melhorando. Então, a cada um, segundo suas obras, literalmente, não tem outra maneira da gente interpretar, não tem outro jeito da gente ver a nossa vida, da gente entender o que nós estamos fazendo, né? Bom, então nós vamos parar aqui nesse item. Nós paramos no item 9. Nós vamos agora fazer a nossa oração final. Eu espero que tenhamos ajudado na compreensão, no estudo, né, no crescimento, na reflexão de cada um de vocês. E esse tema ele é pertinente em qualquer momento, em qualquer lugar que nós estejamos vivendo, né? Como eu pessoalmente acho fantástica essa leitura, eu acho que ela nos embasa, nos deixa certos da nossa responsabilidade, do caminho que a gente tem que seguir, para a nossa evolução, para a nossa melhora, né? E vocês reparem que se cada um de nós chegar a esse momento, não perfeição, longe, mas reflexão de procurar melhorar, de se policiar, de se autoconhecer para melhorar, a humanidade vai melhorar muito, porque nós somos a humanidade. Nós vivemos
nós sofremos as nossas consequências dos atos nossos e de outros que convivem conosco, ou não, né? Tem tanto presidente, ditador, tem tanta gente aí que a gente nem conhece, mas que os atos interferem na nossa vida. Então nós somos todos interligados. E quando um melhora, o mundo melhora. Podem ter certeza disso. E é por isso que a gente tem que ter muita fé, a gente tem que caminhar muito para frente, muito firme, para que as nossas penas futuras sejam mais suaves possíveis. Não é mesmo? Que vocês tenham um bom dia, que eu tenha ajudado, espero, né? Eu gosto mesmo de falar sobre as penas futuras, que eu acho que nos dá uma base. Então vamos agora encerrar nosso estudo agradecendo. Agradecendo a João Batista e todos os mentores espirituais da casa de João Batista, a sua presença amiga, que nos intuiu, que nos fez entender a importância de estarmos aqui nesse mundo. Agradecer a nossa saúde, a nossa possibilidade de estudar, o nosso crescimento, as nossas reflexões. Agradecer por tudo que estamos passando, que só vai nos melhorar, só vai nos trazer momentos de mais força, de plenitude. Que o nosso crescimento seja constante e a nossa melhora também. Muito obrigada a todos pela paciência e pela presença. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.